Bom dia, meu nome é Felipe Brito Correia, sou acadêmico da Medicina do quarto ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e juntamente com meus colegas Brenda Miranda, Flávia Costa, Gabriela Eto e Jordana Rosinoli, vamos apresentar um trabalho orientado pela professora Débora Coelho a respectivo à avaliação parcial da disciplina de Integração Curricular 8. Os objetivos do nosso trabalho são apresentar e discutir um caso clínico sobre disfagia, discutir a propedêutica e as condutas adequadas, com base nas evidências clínicas disponíveis. E, por fim, discorrer sobre o diagnóstico diferencial da disfagia. As disciplinas integradas em nosso trabalho foram gastroenterologia, cirurgia vascular e angiologia, propedêutica médica e cirurgia cardiovascular. Para o caso clínico, temos uma paciente de 68 anos, do sexo feminino, natural de Piracema e procedente de Belo Horizonte. Ela foi encaminhada para o serviço de gastroenterologia com uma queixa de dificuldade para engolir. Na história da moléstia atual, a paciente apresenta uma disfagia progressiva de início a 5 anos, sem diagnóstico definido até então, com uma piora significativa no último mês. Sua disfagia ocorre com alimentos sólidos e relata uma localização retroesternal da sensação de parada do bolo alimentar. Relata os seguintes sintomas associados: sintomas dispépticos, de desconforto epigástrico e pirose, e uma perda ponderal de 7 kg nos últimos 2 meses. Ela nega febre, nega odinofagia, dor esofágica espontânea, hematemesis melêmana e hematoquesias. Para a história pregressa da paciente, ela é portadora da doença de Chagas e hipertensa há 8 anos. História social, ela tem um etilismo social, mas nega tabagismo. Na sua história familiar, ela tem um pai que faleceu aos 88 anos, não conhece o motivo, uma mãe de 85 anos que é hipertensa. Apresenta também 2 irmãos e uma irmã, sendo um irmão portador da doença de Chagas. Ela faz uso de losartana 50 mg uma vez ao dia. Ao exame físico, a paciente se apresentava com estado geral regular, bem orientada, anictérica, acianótica, normocorada, afebril, ausência de linfonodomegalias. Seus pulsos em membros superiores eram cheios, rítmicos e simétricos, nos membros inferiores reduzidos, com índice tornozelo braquial de 0,8. Aparelho cardiovascular com ritmo cardíaco regular, búrlias normofonéticas, ausência de sopros, estalidos e ejeção. Aparelho respiratório com murmúrio fisiológico e sem ruídos adventícios. Abdômen com ruídos hidraéreos presentes, indolor à palpação superficial e profunda, ausência de visceromegalias ou massas palpáveis. Entrando mais a fundo no caso clínico, vamos focar agora nos possíveis diagnósticos que estão em questão. Qual seria o diagnóstico sindrômico e o topográfico e o etiológico? Sobre o diagnóstico sindrômico, percebemos que a maior queixa da paciente é a disfagia, ou seja, uma dificuldade geral em deglutir alimentos. Essa função pode ter diversas origens e por isso é repleta de diagnósticos diferenciais, que vão englobar tanto distúrbios anatômicos como as próprias causas orgânicas, além de ser extremamente necessário, em uma primeira instância, descartar as causas de urgência. Ao perceber os sintomas dispépticos apresentados pela paciente e associando à queixa de disfagia, podemos determinar então que a patologia apresentada por ela está afetando o esôfago. O diagnóstico etiológico apresentado pela paciente é o de disfagia lusória, sobre o qual vamos abordar mais durante essa apresentação. É importante neste momento determinar os diferentes diagnósticos diferenciais que essa patologia pode apresentar, como por exemplo algum tumor, divertículo, abscesso ou bolso tireoidiano que esteja anatomicamente dificultando essa deglutição. Temos diversas causas neurológicas possíveis também, como AVC, Parkinson, esclerose múltipla, distrofia miotônica e botulismo, entre outras muitas citadas aí neste quadro no slide. Causas musculares também são muito comuns, como distrofia, miastenia graves, doenças da tireoide ou até mesmo a polimiosite. Por isso é importante sistematizar a queixa de disfagia em qualquer paciente.
A disfagia pode ser apenas para alimentos sólidos, mas também pode incluir os alimentos líquidos. Quando trata-se da dificuldade em ingerir somente os alimentos sólidos, estamos diante de uma possível obstrução mecânica desse esôfago. Ela pode ser intermitente, e aí pensamos em disfunções relacionadas ao anel de Skedes. Caso ela seja persistente e acompanhada de sensação de queimação ou azia, pensamos em uma alteração da estrutura esofágica. Sem essa queimação e tratando-se de um paciente mais idoso, devemos pensar em um carcinoma. E, caso esse paciente seja mais novo, podemos pensar em esofagite eosinofílica. Para as desordens de motilidade, que envolvem dificuldades de deglutição de alimentos sólidos e líquidos, quando ela é intermitente e associada à dor no peito, pensamos em espasmos do esôfago. Porém, quando ela é persistente, mas é acompanhada de queimação, pode ser que seja escleroderma ou uma motilidade ineficiente do esôfago. Pensamos em acalásia quando essa disfagia para alimentos sólidos e líquidos acontecem de forma persistente e com regurgitação. Bom, diante do quadro clínico sindrômico de disfagia, quais os exames complementares que nós devemos solicitar? Sob suspeita clínica de estenose de esôfago, a endoscopia digestiva alta é o primeiro exame a ser solicitado para a investigação dessa disfagia. No caso da paciente cujo diagnóstico final de disfagia ilusória, o exame ele pode vir normal, como na primeira imagem, ou o exame pode vir com a apresentação de uma massa compressiva pulsátil na parede posterior do esôfago. Alterações de mucosa e presença de massas intralumiais não são esperadas no caso da paciente. A ausência de alterações ao exame da endoscopia digestiva alta e a permanência dos sintomas disfágicos fazem levantar a suspeita de uma possível disfagia por compressão externa ao esôfago. Um outro exame que é mais sensível do que a endoscopia para diagnosticar as possíveis estenoses de esôfago é a esofagografia baritada. Ela identifica eventuais estenoses oblíquas, que é um tipo de estenose que está presente na disfagia ilusória. Aqui, nesse exame, nós podemos ver, então, um esôfago com estenose lumial ao nível de T3 e T4. O próximo passo na propedêutica da paciente seria avaliar minuciosamente a sua anatomia mediastinal, uma vez que a ausência de alterações intralumiais no esôfago diagnosticado pela ESA e também a presença de uma estenose de esôfago na esofagografia baritada corroboram muito com a suspeita diagnóstica de compressão esofágica extensiva ao órgão. A angiotomografia de tórax é um exame que permite a avaliação dessas estruturas e que faz um diagnóstico diferencial com doenças como a disfagia ilusória, a presença de tumores mediastinais e a presença de colanomegalia, como ditos anteriormente. Então, nesses exames, o que a gente pode ver? No exame da esquerda, a gente vê um corte axial da tomografia e a presença de uma artéria localizada entre a coluna e o esôfago, que está comprimido entre então, essa artéria e a traqueia. E na imagem direita, a gente consegue ver também uma artéria posterior ao esôfago, causando sua compressão. Esses achados ao exame confirmam o diagnóstico de disfagia ilusória. Ainda pensando no elenco dos diagnósticos diferenciais da disfagia, caso não houvesse sido achado a artéria ilusória na angiotomografia, poderíamos partir para uma manometria esofágica, que é um exame cuja função é identificar alterações na coordenação e na intensidade das contrações esofágicas em pacientes portadores de disfagia. Na nossa paciente, por ela ser portadora de doença de Chagas, é esperado de encontrar uma dificuldade do esfíncter esofagiano inferior em relaxar adequadamente durante a deglutição, caracterizando um quadro de acalásia, o qual não necessariamente está relacionado ao seu sintoma de disfagia. Sumarizando então a propedêutica realizada no caso clínico, iniciamos com o caso de disfagia a esclarecer, o primeiro exame a ser solicitado, que é o mais disponível, mais acessível, a endoscopia digestiva alta,
na qual é possível excluir causas mais preocupantes de disfagia, como neoplasia, e outras causas intrínsecas ao órgão. Seguimos, então, com a esofagografia baritada, que confirma a presença de estenose do órgão, apesar de não confirmar se essa etiologia é intra- ou extralumeal. A angiotomografia, ela estabelece o diagnóstico final no caso de disfagia ilusória, pois permite a visualização de uma artéria posterior ao esôfago. Essa artéria ela é correspondente à artéria subclave direita, em posição anatômica aberrante. E também é possível a solicitação da manometria, que exclui algumas alterações de motilidade do esôfago. Nesse slide, a gente tem a representação da anatomia do arco aórtico. O arco aórtico, ele geralmente emite 3 ramos principais. O primeiro deles é o tronco bracocefálico, de onde vai vir a artéria subclave direita e a carótida direita. O segundo ramo é a artéria carótida esquerda e, por fim, a gente tem a artéria subclave esquerda. Em alguns casos, podem existir variações anatômicas, tanto do arco aórtico como de seus ramos, e isso é bastante conhecido na literatura. Quando a artéria subclave direita se origina como um vaso separado do tronco bracocefálico e passa por trás da traqueia, a gente passa a chamar ela de artéria subclave direita aberrante ou então de artéria ilusória. A rota dessa artéria, ela geralmente leva a um caminho retroesofágico, mas algumas vezes ela pode passar anteriormente à traqueia ou então até mesmo entre essas duas estruturas. E devido a essa trajetória, a artéria ilusória é de bastante interesse clínico, porque ela pode causar compressão esofágica e sintomas de disfagia, uma condição que a gente chama de disfagia ilusória. Os estudos mostram para a gente que essa alteração anatômica ela acontece devido a uma desordem embriológica. E esses sintomas disfágicos, eles predominam em pessoas que, assim como essa paciente que a gente relatou no caso, possuem uma idade mais avançada. E se a gente for perceber, todas essas manifestações de disfagia, elas são mais tardias. Isso acontece porque isso pode estar associado a um processo aterosclerótico da artéria, e seu consequente enrijecimento com efeito de massa sobre o esôfago. Então, depois que a gente já compreendeu o que é a disfagia ilusória e como ela acontece, a gente vai ter que tratar o nosso paciente. E como nós vamos tratar? O tratamento da disfagia ilusória, ela vai depender principalmente do grau de intensidade que o nosso paciente apresenta de disfagia. Antes de iniciar o tratamento, a gente tem que entender que a disfagia ela pode ser classificada em 3 tipos: leve, moderada e intensa. Se o nosso paciente apresentar disfagia leve a moderada, a abordagem inicial é feita com modificações dietéticas, como comer devagar e em pequenas quantidades durante as refeições. Porém, se o nosso paciente apresentar uma disfagia intensa, progressiva ou com a identificação de um divertículo de Comerel, a abordagem cirúrgica ela vai ser considerada, objetivando a reconstrução vascular funcional do arco aórtico. Nos pacientes com disfagia intensa, haverá então a recomendação para o tratamento cirúrgico. A técnica cirúrgica padrão ouro ainda não foi estabelecida e a operação deve ser planejada cuidadosamente, de acordo com a anatomia do paciente e com a experiência da equipe cirúrgica responsável. Se a anatomia do paciente for propícia, recomenda-se a abordagem endovascular, principalmente na presença de aneurisma de Comerel, e serão utilizadas endopróteses. Já a cirurgia aberta pode ser feita para a realização de um bypass ou de translocação da artéria subclávia aberrante para uma posição anatomicamente favorável, com a realização de uma anastomose ao arco aórtico ou artéria carótida comum direita. Porém, em pacientes com elevado risco cirúrgico, indica-se a dilatação esofágica endoscópica, que visa apenas o alívio temporário dos sintomas. Levando em consideração a disfagia progressiva há mais de 5 anos, com piora no último mês relatada pela paciente durante a anamnese, e a perda de peso não intencional importante de cerca de 7 kg em 2 meses, podemos classificá-la como uma disfagia intensa. Com a sintomatologia expressiva, iremos recomendar a abordagem cirúrgica, levando em consideração a anatomia da paciente e a experiência da equipe cirúrgica responsável pelo caso, que poderá optar por uma abordagem endovascular ou uma abordagem aberta. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.